Então, eu não acredito nisso, eu não tô acreditando. Mas a hora que acertar, vocês deixam ele pra mim. Então, isso não vejo nenhum problema. O Flamengo contratar o Vitor Pereira. O Sim. problema do Vitor Pereira é com o Corinthians ali. O que ele falou pro Corinthians e o Flamengo tem nada com isso. O Flamengo não tem paz, ele nunca começa um ciclo já dando sequência a um trabalho, é sempre do zero. Todo mundo querer trocar de técnico, achar que ele até deu seus motivos, né? Eu critiquei muito, inclusive, o desempenho do time nas últimas rodadas e até a maneira como ele encarou isso, minimizando atuações vergonhosas, incompatíveis com o time campeão da Libertadores. Mas agora contratar o Vitor, eu acho que é normal. O cara tá sem emprego, ele tá na rua aí, de férias, tá na Bahia, sei lá onde que ele tá. Acho que tá na Bahia, né? Então isso não vejo nenhum problema. O Flamengo contratar o Vitor Pereira. O problema do Vitor Pereira é com o Corinthians ali. O que ele falou pro Corinthians e o Flamengo tem nada com isso. O problema é ele tá desempregado, ele tá sem clube. O Flamengo vai lá e contrata o cara. Agora, a questão dele com o Corinthians, o presidente falou que tá perdendo um irmão, tá perdendo no sentido de estar se afastando, aí é coisa deles lá. Né? Eles que são irmãos que se entendam, né? Eu também acho que o ideal seria que ele chegasse, se ele de fato não ficou no Corinthians porque o elenco não agradava, o ideal é que ele falasse. Mas não sei até que ponto, se ele falasse isso, não soaria agressivo. Como sou agressivo ele falar que queria treinar o Liverpool. Né? Exato. Então, até pela relação, parece que boa, que ele tinha com o presidente do Ilho, né? Eu acho que talvez por isso ele tenha falado, não, questão pessoal e tal. Talvez não imaginasse que fosse aparecer um outro clube brasileiro, né? E aí tá a saia justa. Aliás, tem várias saias justas aí. O empresário que o procurou não era o empresário dele. O Flamengo foi atrás do Jorge Jesus primeiro, de novo. Consultaram o Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou, não posso, agora estou aqui no Fenerbahçe, líder do campeonato turco. Ener Valencia do jogo no meu time, pô. Pois é, 20 jogos ficou sem perder, perdeu recentemente aí, pouco antes da Copa na Liga Europa. Está na Liga Europa, que é uma competição que ele pode avançar a fases decisivas, não é a Champions League, mas é uma competição que ele pode chegar lá, brigando lá na frente. Eu conversei com um colega da imprensa da Turquia há umas 2 ou 3 semanas, e falei, cara, tá tudo bem aqui com ele. Perguntei, como é que tá o português aí e tal? Não, tá tudo ótimo aqui e tal, tranquilo, o pessoal tá satisfeito, tá muito bem. Ou seja, ele tá em paz. Aí ele falou, não, agora no meio do ano não sei o que vai acontecer. Essa teria sido a resposta que o Jesus deu. Cortou e tal. Aí daí foi sugerido o nome do Vitor. O Vitor Pereira está disponível no mercado. E aí fizeram uma conexão com ele, mas o empresário do Vitor Pereira era um outro. Mas de alguma forma parece que eles estão se entendendo. Informação que eu obtive hoje, que é uma questão de detalhes. Tem colegas que já estão cravando a contratação, mas o papel não está assinado. É sempre bom nessas horas. Cada um trabalha do seu jeito. Nessas horas, acho bom ter um pouco de cautela, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Enquanto não assina, não está tudo preto no branco. Por quê? De repente, alguém até rói a corda no meio do caminho. Sim. Como estará reagindo o Vitor Pereira agora, diante de muitas críticas que ele está recebendo? Não sei. Não sei. Então, de repente... É a história do Gerson, né? Não, contratou, então fechou. Até agora... Exatamente. O Oscar, lembra do Oscar? Né? Eu fiquei tomando porrada aí de uns trouxas aí. Que sei o que. Então, o Oscar não veio. O Gerson, tudo bem, já coisa eu falei. Eu acho até que esse negócio do Flamengo não negociar mais é estratégia. Não é a primeira vez. O Bruno Henrique foi assim. O presidente do Santos, na época, pediu um valor, o Flamengo não quis, aí o Marcos Braz falou, o Flamengo está fora. Passou um tempo, o Santos procurou o Flamengo, fizeram um acordo, o Bruno Henrique foi contratado. Pouco provável, né? Como falta muito tempo para começar a temporada, né, só em 15 de janeiro, eu imagino que o Flamengo tirou o time de campo para ver qual é do Olympique. Se o Olympique vai insistir no valor que está pedindo, você vai tentar se aproximar daquilo que o Flamengo oferece. Isso é estratégia, isso é jogo. Né? O mercado funciona muitas vezes assim. E eu vou falar do Vitor Pereira só quando ele assinar com o Flamengo, que tem que ser depois do dia 31 de dezembro. Porque eu não acredito que ele fez isso com o Duílio, com o Corinthians. E o André Rizek tá certinho. De 10 treinadores, os 10 iriam pro Flamengo. Certo, Veloso? Ir pro Flamengo, tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem. A história que ele contou... Mas a história que ele contou... Usar família, né? Isso, usar doença. Família, avó, sogra. O São Paulo... Ridículo. Então, eu não acredito nisso, eu não tô acreditando. Mas a hora que acertar, vocês deixam ele pra mim. Vocês deixam ele pra mim. Agora, outra coisa também que preocupa bastante é a questão do que os jogadores acham, né? Os jogadores entendem, nesse momento, que um novo ciclo vai começar. O Flamengo não tem paz, ele nunca começa um ciclo já
dando sequência a um trabalho, é sempre do zero. Foi assim com o Rogério, foi com o Renato Gaúcho, depois com o Paulo Souza, ou se não é no começo, é na metade da temporada, nunca tem um ciclo completo com o treinador. Nunca tem. Os jogadores não estão gostando disso. Tem que apoiar o Vitor Pereira. Mano. E os jogadores gostavam da maneira com que o Dorival conduzia o time. A gente via paz e alegria entre os jogadores do Flamengo e a comissão técnica. Eles deixaram claro, né? Não, se vier o Vitor Pereira, ou seja lá quem for que vai chegar, vai ser muito bem recebido. Mas vai começar tudo do zero de novo. Depois vão ficar cobrando a gente por vitórias, por performance, por desempenho. Mas se esquecem, quando os jogadores dizem isso, né? Se esquecem, mídia, torcida, de que o trabalho começou do zero. Tudo muda. O novo treinador tem sua metodologia de trabalho, tem sua visão das coisas. Tudo muda. Valor. É um lastro, é algo muito importante que te faz negociar melhor com patrocinadores. É o que o clube tem. É o que o clube tem, é o valor de sua gente. Isso o Flamengo tem demais e o Corinthians também. O Flamengo tem isso mais distribuído no Brasil todo, o Corinthians tem numa concentração na região mais rica do país, que também é algo que é muito interessante. Então, cada um tem um valor diferente nas suas massas. Mas esse momento mostra como o Corinthians se apequenou e é amador no momento, em relação ao Flamengo. Não vou entrar se o Vitor mentiu, se não mentiu, se a sogra sarou, se não sarou. Só vou dizer o seguinte, como o Flamengo hoje consegue chegar como potência, com todos os problemas que tem, né? Porque tem gente que dá uma entrevista, o outro fica a pé da vida porque ele deu uma entrevista. Por que você deu? Eu também quero dar entrevista. As coisas funcionam assim, né? Os colegas te contam as coisas. E então tem também as suas rusgas internas. Não é que eles são todos amigos, maravilhosos. Aqueles todos você vê junto ali subindo na hora de levantar a taça, cada um vai por um caminho, outro vai pelo outro, mas na hora do vamos ver, eles são todos Flamengo. Mas eles não são tão amadores como é a diretoria do Corinthians nesse momento. O Corinthians ainda é um clube loteado, como a política normal que você conhece. Então tem uma galera que cuida da base, seja o que Deus quiser, tem uma galera que cuida de outro setor, ele vai sendo outros que mandam, que nem fazem parte, mandam muito lá fora. Aí tem uma briga, não é uma briga política, mas uma disputa já pelo cargo de presidente e às vezes você vê nomes que o que é ruim pode ficar pior. Então assim, como o clube, que é também gigante, conseguiu ficar pequeno nessa situação? Porque o treinador se foi embora e está claro que tinha outros aspectos ali, ele preferiu só deixar por conta de uma questão familiar. E se ele mudar de ideia, agora a questão familiar não pesava tanto. E ele viu o dia a dia e falou, não dá para ficar aqui. Por uma série de motivos, por não poder contratar, por não poder ir ao mercado, ou por enxergar aquela bagunça toda, porque eles são, infelizmente, pode ser pessoas legais, mas eles são amadores. E o futebol não comporta mais esse tipo de coisa. A saída para o Corinthians é profissionalizar, mas num nível máximo. Enquanto não fizer isso, enquanto ele tiver muitos donos, ele vai perder. Teve uma época, gente, isso aí já aconteceu, ninguém está inventando aqui. Vocês lembram quando o São Caetano, e aí o São Caetano roubava de todo mundo, jogador? Corinthians, você viu jogador? Proposta do Corinthians, São Caetano. São Caetano. Foi mesmo. Por quê? Porque, tá aí. Onde está o São Caetano hoje? Nem existe mais. Mas naquela época existia. Não, é que eu só acho que assim, independentemente das estruturas e tal, é óbvio que hoje, olhando para elenco, para capacidade, porque nós estamos assim, vai começar 2023 agora, uma temporada que vai começar. Então é claro que esportivamente falando, você dirigir esse elenco do Flamengo, quer dizer, você não tem melhor material para ganhar. A questão não é essa, né? Todos os títulos. Então, não, o que eu só estou querendo dizer é que isso se justificaria. Sim, perfeitamente. Ele poderia dizer, não, beleza, olha, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão brasileiro, e com esse elenco aqui, eu tenho totais condições de fazer isso, com o Corinthians ia ter muita dificuldade de correr atrás do próprio Flamengo. Então, ele pode... Só que a questão foi a argumentação. Para mim, o que pega muito em tudo isso, e claro, fazendo a ressalva, a gente está falando aqui, partindo do pressuposto que esse negócio se confirme, partindo do pressuposto que o Vitor Pereira não vai chegar amanhã, dar uma entrevista e falar, não sei de onde surgiu esse papo, vocês estão malucos, eu vou lá cuidar da minha sogra, como eu tinha dito, porque... Ou então, como eu li alguém escrevendo, infelizmente eu não lembro para dar o crédito,
a CBF já tá atrás aí do médico da sogra do VP para cuidar do Neymar. Porque realmente a velocidade... Sim, é sempre melhor uma verdade dura, né, do que uma mentira leve, né? Então, por exemplo, um dia o Dorival estava no Ceará, o Flamengo foi lá, gente, quero ir pro Flamengo, tá? Tchau, um abraço. Então, você vê, já o Lisca, para sair do esporte e ir pro Santos, optou pela mentira. Exato. Pegou mal pra ele, Foi horrível aquilo, foi ridículo. Sair de um clube para outro vai acontecer sempre, não tem como, é um mercado assim. Isso acontece, ponto. Isso em qualquer área. O Chelsea foi lá no Brighton e levou o Graham Potter e ele falou, gente, recebeu a proposta, tô indo, vão te pagar uma indenização, tá? Não há problema, pagou a multa, faz parte do jogo, é o mercado. Exatamente. O que é agravante para mim aqui eram 2 contratos no fim. Tanto do Dorival quanto do Vitor. Era só falar que não Era só falar que não ia renovar, cara. Você não precisa de muita coisa mais do que isso. Mas é que me parece que assim, no caso do Flamengo, mas repito, para mim isso não é grave porque os clubes fazem isso. Ainda que no contrato no fim e tal, os clubes quando vão demitir um técnico, às vezes eles não demitem imediatamente. Eles falam, eles vazam. Eles não falam, mas eles pensam, peraí, segura aí, vai dirigindo aí que eu vou conversar com ele aqui, depois eu te demito. O próprio Corinthians, em 2018 para 2019, tinha o Jair Ventura empregado ainda e já estava contratado o Fábio Carille. E o Jair Ventura acompanhando pelo site, pelo ESPN, pelo GE, pelo Meu Timão, que tinha outro cara contratado. Isso até acontece. Agora, o cara falar que não vai trabalhar em clube nenhum e 12 dias depois o cara tá fechando o contrato... Esse ano o Paulo Souza dirigiu o time demitido já, velho. E usando motivos de saúde. Acho que é isso. Porque se ainda ele fala, não vou trabalhar... Quantos jogadores a gente já não viu dizerem nunca mais vou vestir uma camisa de outro clube que não seja X ou Y? É melhor não entrar nessa. E aí dá 3 semanas ele... Mas é que aqui tem a questão da alegação de uma questão de saúde. 2 semanas. Que inclusive faz com que todo mundo, de alguma maneira, ao analisar a decisão tal, né, tipo... Não existia discussão sobre essa decisão. Claro. E claro que ele teria o direito de decidir o futuro ver o que ele dele, diz, né? Que for. Ele tem 2 opções. Fala assim, isso é loucura, isso aí que vocês estão falando. É loucura, não tem nada, eu vou estar mantido o que eu falei. Sim. E a outra ela sarou. E eu vou pro Flamengo. Você acha que a primeira pergunta da coletiva tem que ser como vai sua sogra? Como ele reagiu. Só para ficar claro como o Léo falou. Gente, essa troca de cadeiras, de mudar de um lugar para o outro, eu não sou desse time da galera de futebol que diz, amor, a camisa e tal. Quem diz isso, primeira oferta de emprego, sai e muda. Para o futebol vale, para mim não. Então isso aí é uma bobagem, é entrar um pouco nesse caminho dele, entendeu? Você critica, mas quando tem para você vai. Isso aí não. Mas o problema não é esse. É a lei do. É a lei que a gente está discutindo. O problema não é esse. A questão é a maneira. É a maneira. É isso. Da palavra. É a mesma coisa que você chegar amanhã, você vai sair do lugar que você trabalha e fala assim: eu resolvi tirar um ano sabático. Tá bom. Aí no dia seguinte você vai pro concorrente. Sim. Fala que vai. Sim. É do jogo. Pagou mais, a questão profissional, tá vendo que vai crescer mais. Em todos os níveis de uma empresa. Zero problema. Lá do CEO até lá embaixo. Zero. E do clube também procurar zero problema. A questão é a forma. É só a sogra doente, tá bom. Enfim. E eu só lamento que tudo isso não tenha acontecido depois do dia 18 de dezembro. É verdade. Porque fica comendo nosso espaço de Copa do Mundo. Aliás, e ajudaria muito. Prepare-se, porque eu acho que ainda comerá espaços aí mais pra frente, viu? Mas amanhã eu tô de folga.